Olá pessoal, vamos continuar com o nosso curso de projeto avançado de mineração. Nós estamos na segunda parte sobre opções. Na verdade, a gente nem entrou em opções propriamente dito, a gente está fazendo uma revisão da teoria do fluxo de caixa descontado, porque apesar dela ser a base para a questão do projeto de mineração, muitas vezes a gente não tem alguns conceitinhos pequenos básicos que é necessário lá na frente. E eu vou começar falando justamente de uma coisa que muitas vezes passa sobre o dia a dia de quem trabalha com um projeto de mineração, seja de longo prazo, seja de médio prazo, só que a gente muitas vezes não dá a devida atenção. Tem uma aula mais completa aqui no canal do YouTube. Se estiver vendo pela plataforma da UFOP, basta procurar no canal do YouTube, tem uma aula mais completa sobre custo ponderado de capital. Mas pessoal, por que você está falando de custo ponderado de capital, sendo que eu estou vendo que aqui embaixo no slide está escrito taxa mínima de atratividade? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, nós vamos contar a história que esse exemplo está querendo dizer e a partir disso nós vamos desenvolver. A gente sabe sempre que existe risco quando você pega o dinheiro e tira debaixo do colchão e coloca em qualquer lugar. Ah, mas o risco é muito baixo, praticamente zero, isso não acontece. Sim, existem empreendimentos e investimentos que realmente o risco é praticamente zero e não vai ter prejuízo nenhum. 1 em 1 milhão vai dar algum tipo de errado. E aí é o que eu coloco nesse exemplo aqui abaixo. Eu tenho um investidor qualquer, onde é que ele tem opção, valores hipotéticos, só para ilustrar o exemplo. Que ele tem a opção de tirar o dinheiro debaixo do colchão e colocar na poupança. Ali na poupança, a coisa que mais faz sentido é a questão do risco. Então a palavra risco baixo aqui passa a fazer sentido. Uma coisa sempre anda junto com a outra. Risco baixo, remuneração baixa. Não quer dizer que eu acho hoje 6% um valor baixo, mas nesse exemplo, o percentual que eu vou remunerar por ele ao ano é de 100% para poder ficar com o dinheiro dele. É lógico que esse dinheiro não vai ficar parado. Eu vou investir, eu como banco, como instituição financeira, em algumas outras coisas. Logicamente que eu vou ter um retorno muito maior do que 6%, mas eu dou para ele só a parte de 6%. Então é a primeira opção que esse investidor tem. Segundo, ele pode ir para o mercado de capital, ou seja, colocar esse dinheiro na bolsa. Ele tem um risco de moderado e elevado. Como aumentou o risco dele para colocar, ele não vai aceitar, a partir do momento que ele tem um risco maior, ter uma retribuição menor. Então ele pede e o mercado dá uma retribuição de 10% ao ano para ele. Então está sempre andando nesse binômio. Risco maior, remuneração maior. Ou seja, é a ideia de prêmio. Quanto mais risco eu assumo, mais prêmio eu mereço. E isso vai embasar os nossos cálculos. Só que eu ainda tenho uma outra opção, que é investir numa empresa. Eu não estou falando de investir numa empresa pelo lado da bolsa de valores, onde é que você se torna um sócio sem responsabilidade. Você vai se tornar um investidor com responsabilidade para fazer aquilo dar certo. Você tem a necessidade de fazer aquilo dar certo, ou seja, você vai ter que ter uma remuneração maior, porque o seu risco é maior ainda. Então, nisso aqui, eu tenho um risco elevado, e aí eu passo a aceitar, no mínimo, uma taxa de 20%. Esses valores são hipotéticos. É só para mostrar para você que eu saí da segurança de 6%. À medida que eu fui subindo o meu risco, eu tenho um prêmio associado a isso. Considerando que a coisa mais estável que eu tenho, de menor risco, é a poupança de 6%. E aqui, na empresa, eu tenho um retorno de 20%. Concorda comigo que o meu prêmio por aceitar esse risco é de 14%? Então eu tenho, comparando o meu cenário de risco baixo, poupança, risco elevado em empresa, eu tenho um prêmio associado a isso de 14%. Então isso vai passar a balizar as nossas ações. Tendo isso em mente, esse investidor vai pegar e vai fazer um pensamento racional. Olha, já que eu tenho um cenário de risco baixo, que é o primeiro cenário, 6%, tenho um cenário de risco alto, 20%, eu tenho esses dois garantidos, concorda? Se eu for pensar numa terceira via, investir meu dinheiro em um empreendimento,
eu vou pensar o seguinte, eu vou investir somente em empreendimentos que o retorno seja pelo menos igual ao do mercado. Então o camarada já tem uma cesta onde é que ele tem uma série de opções. Para que eu possa viabilizar, falar que o empreendimento para aquele investidor é bom ou ruim, eu vou ter que ser capaz de falar com ele, olha, o seu retorno comigo é maior do que isso aí que você já tem. Então você já deu uma ampliada no seu pensamento, falou assim, olha, se eu for fazer uma otimização de caixa, se eu for fazer uma otimização de cabo com fluxo de caixa para eu comprovar para um investidor que vale a pena ele investir no meu empreendimento, eu tenho que olhar para a carteira dele. Então, a gente começa a mudar o mindset, o jeito de pensar nisso aqui. Por quê? Um investidor tem uma carteira com composição para me falar para ele que minha mina é um investimento seguro. O meu outro investidor vai ter outro, mas se vira para mim e fala assim, poxa, Felipe, mas para isso eu vou passar a ter reservas diferentes, porque a gente sabe que a taxa de desconto e volume de reserva tem um link entre elas. Na verdade é o seguinte, investidores de maior restrição, a sua reserva vai ter que ser maior, ou seja, investidores que já têm um retorno muito alto, para a sua reserva ser viável para ele, você vai ter que ter uma quantidade maior de minério lá dentro, maior qualidade, maior retorno, maior tudo. Então o gabarito dele sobe. Mas aí também é o que a gente conversou que apareceu aqui, que o retorno mínimo do ativo, ou seja, se ele já tiver um retorno de 6%, de 8%, 9%, eu vou ter que fazer o meu empreendimento, ou seja, um ativo com a taxa mínima de atratividade daquele valor, nós vamos ter que jogar naquele sistema que a gente viu de calo final, de fluxo de caixa, para que a gente possa verificar se eu tenho um valor presente positivo, ou seja, ele tem um retorno maior comigo do que naquele portfólio que ele tem, para compensar esse risco dele estar trabalhando comigo. Então, o camarada vai parar e vai pensar assim, olha, se eu descontar essa taxa mínima de atratividade aqui, e se mesmo assim eu obter um VPL positivo, o projeto rende mais do que o ativo do mercado. Então, o meu mix de produtos fica melhor do que se eu tivesse só deixando ele no mercado. E essa palavra mix de produto passa a ser importante. Isso é um conceito de economia mineral ou de economia, macroeconomia, mas passa a ser muito importante para a gente. O que é esse mix? Existe uma coisa que a gente está conversando, que é a ideia entre risco e retorno. A teoria da economia diz, observe esse gráfico aqui, o que eu tenho no eixo Y, risco, e aqui o número de ativos. À medida que eu aumento o número de investimentos, o número de ativos, o número de minas, que eu tenho investimentos em segmentos diferentes, onde é que eu tenho uma baixa correlação entre eles, é interessante eu ter uma correlação bem baixa para que eu esteja em segmentos diferentes, eu diminuo o meu risco. Antes mesmo da gente analisar o gráfico, a gente pode ir conversando e ver isso. Vamos considerar o seguinte, que eu sou um grande investidor da cidade, onde é que eu tenho a opção de ter vários tipos de comércio. Concorda que se eu tiver 50 padarias, se o segmento de panificação formal, a população por algum momento, de algum jeito não quiser mais consumir pão, eu estou ferrado, eu não tenho mais um projeto de sucesso. Mas se eu tiver padaria, supermercado, farmácia, eu diversificar, o segmento de farmácia, aliás, de padaria vai mal, mas os outros ainda vão pagar o meu retorno. Então eu estou diversificando. E é exatamente isso que esse gráfico mostra. Olha aqui, eu tenho essa curvinha aqui, onde é que diz que nessa região com baixo número de ativos, ou de empreendimentos, ou de comércios, ou de minas, ou de commodities, eu tenho um risco alto. Que se eu for projetar, eu tenho um risco mais ou menos nessa ordem aqui. Mas se eu diversificar, vamos supor que eu tenho 2 minas de minério de ferro, eu partir para ferro, níquel, cobre, eu tenho um risco menor. Então, eu diminuí o risco, mas eu diminuí qualquer tipo de risco? Não. Eu diminuí o risco, é chamado aqui de sistemático ou macroeconômico.
que está associado muitas vezes com fatores externos, igual eu conversei aqui, muda um padrão de consumo, um insumo de pão, que seria o trigo, que fica muito alto, que afetou, ou seja, é algo de mercado, é uma estrutura externa. Esse eu consigo diversificar mexendo no meu arranjo de produtos. Agora, o risco microeconômico relacionado ao meu empreendimento propriamente dito, isso aí vai mais da minha administração. Eu não consigo mexer nisso, mexendo no número de ativos. Então, ficou bem claro na nossa cabeça que essa questão que eu estou fazendo, de escolher a taxa mínima de atratividade, de falar o seguinte, eu tenho um mix de investimento, eu tenho um mix aqui de minas que eu posso trabalhar, eu estou mexendo nisso aqui, mudando o número de ativos. Já ficou claro também que à medida que eu aceito mais risco, eu mereço um prêmio por aceitar mais risco. E é essa conta que a gente vai fazer aqui agora. Observa aqui o seguinte, o que eu mereço ser remunerado está escrito nessa formulinha aqui. Eu, como investidor, como é que eu mereço ser remunerado? Lembra, quanto maior o risco que eu assumo, maior o prêmio que eu tenho que tomar. Eu saí de 6% para 20%. Então eu tenho aqui embaixo duas parcelas nessa formulinha. Na verdade, essa fórmula tem uma fração estendida, mais complexa, mais completa até, que no canal aqui eu faço um vídeo resolvendo um exercício considerando a indústria de petróleo, onde é que eu considero muito mais fatores de prêmios do que eu estou considerando agora, que eu estou considerando só um fator de prêmio. No canal eu faço mais. Então o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho essa primeira fração aqui que eu chamei de taxa livre de risco. Lembra que eu associei a poupança a 6%, mas na verdade você esquece a ideia da poupança, a ideia da poupança está atrelada à segurança. Livre de risco significa eu não tenho risco. Tá certo que não existe risco, mas existem investimentos que eu tenho uma chance altíssima de pagar. Os bonds do Tesouro Americano, por exemplo, que são os títulos do governo norte-americano, que ele garante que paga. O governo norte-americano, historicamente, garante que ele paga todos os títulos dele. Então, o rendimento daquilo ali é o mínimo que eu aceito. Mas você está considerando um investidor internacional, vamos supor que um investidor que só tem acesso aqui, por algum motivo qualquer, aos investimentos brasileiros. Então, o que eu poderia considerar o livre de risco para o camarada que está com a bunda sentada aqui no Brasil? Aí já seria o Tesouro Brasileiro, que eu já poderia consultar esses valores aqui. Então, observa onde o seu investidor está sentado, aonde e os tipos de investimento que ele considera como livre de risco ou como investimento seguro, vai mudar o seu custo ponderado de capital, que é aquela taxa de desconto que você vai usar ali no VPL para verificar a viabilidade dele ou não. Então, tá aqui o seu investimento mais seguro. Beleza. Tem uma segunda parte aqui que a gente ainda não conversou, que tem aqui dentro desse parênteses R de F, que é o livre de risco, menos o R de M. O que é esse R de M? É o risco médio do mercado. Mas é qualquer mercado e qualquer fração? Não. Se eu estou decidindo trabalhar, por exemplo, com minério de ferro, eu posso pegar o retorno médio dos minerais metálicos. Falar assim, olha, o meu portfólio, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo comparar, ou o que eu tenho já investido, o que eu quero fazer essa balança, são só metálicos. Então eu posso pegar o retorno médio dos metálicos. Não. Para mim, serve qualquer tipo de commodity. Eu sou um tipo de investidor aqui que para mim tanto faz se é soja, se é boi, se é trigo, se é minério. Aí a média de retorno muda. Então eu estou comparando o seguro, igual a gente fez no slide anterior, com a média do mercado. Concorda que a diferença entre os dois, que é aquele 14% que a gente falou lá atrás, é o meu prêmio? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou calculando o prêmio nessa primeira fração aqui do parênteses, que eu chamei de ganho real. Então beleza, esse meu prêmio está multiplicado por um fator aqui. Esse betazinho aqui. O que é o betazinho? O que isso significa? Também nessa aula que eu falei que está lá no canal, eu explico e faço um exemplo melhor sobre o beta, mas eu vou conversar sobre o que ele faz só aqui. O beta, na verdade, está relacionado com a força que o ativo que eu estou estudando, vamos supor que é uma mina de minério de ferro, varia em relação ao mercado como um todo. Então vamos supor que
a flutuação, o retorno do minério de ferro é 90% da média do mercado. Estou dando um chute. Então esse meu beta vai ser de 0,9. Concorda que eu estou falando aqui o seguinte. Eu tenho o prêmio de um lado multiplicado por um fator. Falando o seguinte. Eu sei que existe esse prêmio, que é de 14%. Mas, historicamente, esse prêmio, comparando o ativo que eu estou querendo investir, ele é 10% maior, 10% menor do que a média que eu tenho comparando a minha commodity de investimento com o mercado. Então, se ele for 10% maior, é justo eu multiplicar esse meu prêmio por 10% para que ele suba o valor, porque historicamente ele comporta desse jeito. Ah, não, em relação à média do mercado, ele é 10% menor. Então, eu multiplico por 0,9 para diminuir. Então, eu tenho essas duas frações muito bem definidas. O meu prêmio mais o meu seguro aqui. Então, isso é o meu custo ponderado de capital. Tem um trabalho de um aluno da UFOP, até um trabalho de TCC muito interessante, que ele pega e compara o impacto na cava final disso aqui. Cara, de acordo com que o investidor muda o lugar onde é que ele está sentado, sim, a fração de minério muda muito mais do que se você estiver trabalhando com krigagem, ou IPD, simulação. A flutuação é muito grande. Então, aonde seu investidor está sentado, muda, sim, o seu sequenciamento como um todo, muda a valoração do seu empreendimento. E a gente em mineração não pensa nisso. E existem até uns artigos próprios de economia, existem economistas específicos para economia de commodity, mas a gente não tem muito hábito de correr atrás deles. Eles falam que muitas vezes os projetos de mineração não valoram economicamente o que precisa de ser, dando de olho na cadeia do mercado como um todo. Então a gente precisa de olhar mais para esses pequenos detalhes. Mudou onde o investidor está sentado, mudou a expectativa dele, a sua conta lá do VPL, que você vai achar na sua otimização de carro, mudou completamente. Então que a gente comece a trabalhar um pouquinho melhor com isso. E aí o seguinte aqui, à medida que eu tenho um aumento de risco do mercado, por essa fórmula aqui eu consigo tirar isso, eu tenho um aumento do meu custo ponderado de capital ou da minha taxa mínima de atratividade. Por quê? Aumentou esse fator de risco do mercado, aumentou o prêmio que eu tenho necessidade, aumentou essa fração como um todo, eu tenho um aumento da minha taxa. Então, o tamanho do risco do mercado mede o tamanho da remuneração mínima que eu vou ter que achar naquele meu empreendimento. Então está tudo associado uma coisa com a outra. E aí o recado que fica, diversificar os riscos sempre. Muitas vezes isso aqui vai parecer, porque isso aqui está muito associado com a teoria do portfólio, que está associada à avaliação de empreendimento econômico, mas não é só diversificação em termos de pegar aleatório. Ah, já que eu tenho ferro, eu vou pegar cobre. A ideia é de diversificar, pegar commodities que atuam em segmentos diferentes. Então, eu tenho uma commodity que está muito voltada para o segmento de estrutura e construção, que é o minério de ferro, é pegar uma outra que está voltada para a agricultura, para que nesse mix, elementos que eu tenho na ponta, mercados diferentes, eu consiga diversificar. Não é diversificação aleatória. Então, vou pegar todos os terras raras e vou investir neles. Cara, você está de olho no mesmo segmento, que é o segmento de eletrônico, que se ele for para o buraco, todos os seus empreendimentos vão juntos. Então, a ideia é sempre diversificar, mas de olho neles. Então, a gente chegou à conclusão que eu tenho uma taxa mínima de atratividade que eu calculo de acordo com o que o investidor tem a necessidade, de acordo com o que sua empresa tem. A minha empresa não tem capital aberto, é uma empresa de capital fechado. Tá, mas o dono dela tem uma gama de investimentos que ele trabalha. Provavelmente ele não tem só mineração. Isso é absurdamente comum, então você consegue trabalhar para ele do mesmo jeito. Então tá, sabendo que eu consigo calcular essa taxa mínima de atratividade e que isso é o custo de oportunidade do capital, ou seja, eu já tenho alocação em um lugar, eu quero fazer ela ganhar, então toma esse
custo de oportunidade, se eu tenho equilíbrio entre essas duas taxas, o meu MI, que é a minha taxa de desconto que eu vou utilizar lá, ela representa, ela tem uma esperança matemática, ela tem uma média do risco médio do mercado. Qual que é a forma mais simples de eu calcular isso? É o CAPM, que é o custo médio ponderado de capital. Ele faz duas coisas que a gente fez lá atrás. Ele, quando eu estou naquela primeira parte de que eu tenho meu risk free, eu estou compensando a taxa mínima de inflação de um certo modo e estou remunerando o meu capital pelo risco. E à medida que eu uso naquela fórmula que a gente está acostumado, de fator de desconto, que está aqui embaixo, a gente vai revê-la de novo, eu estou remunerando pelo tempo. Então ele faz duas coisas. Corrige o meu valor pelo risco que eu estou assumindo e corrige pelo tempo que ele fica lá dentro. Então são duas coisas importantes. Então o que eu tenho aqui? Se eu for considerar o fator de desconto que eu vou utilizar lá no valor presente líquido, é exatamente essa formulinha aqui. Dentro da fórmula que a gente viu no slide anterior de custo ponderado de capital, eu corrigi pelo risco. Aqui, quando eu coloco essa fórmula de desconto, onde é que eu tenho que a minha taxa está elevada a T, eu corrijo pelo tempo. Então, são duas coisas que estão colocadas aqui dentro. Essa primeira fórmula aqui que eu sublinhei, que é D de T dividido por 1 sobre μ, que eu coloquei taxa de desconto ajustado ao risco. E por que eu passei agora a utilizar esse nome de taxa de desconto ajustado ao risco? Igual está escrito aqui, taxa de desconto ajustada ao risco de um ativo é o retorno mínimo exigidos pelo investidor para investir neste ativo. Então, quando você vira para mim, não, eu utilizei ali, na minha otimização de cálculo final, 10% só para corrigir pela inflação. Concorda que daquelas duas partes que eu coloquei na equação anterior, você cumpriu só a primeira, está faltando a segunda, que é o bônus do risco? E só para fazer um pequeno parênteses, esse valor de 10%, pelo trabalho que eu falei daquele TCC de um aluno aqui da UFOP, os 10% caem muito bem num cenário que é o investidor sentado com a opção do Tesouro Norte-Americano, ele está sentado lá, ele tem a opção de investir lá, investindo somente em commodities metálicas. O valor cai muito próximo de 10%, isso quando a gente fez o experimento em dezembro de 2020. Então, guardado essas proporções, 10% sim, pelas contas que a gente fez, dá bônus de risco, corrige pela inflação nesse cenário. Porque às vezes fica assim, na maioria dos empreendimentos você vai ver que o pessoal joga aleatório o valor de 10% e ele funciona para esses casos. Então se a gente der uma mudada, por exemplo, se o investidor vem para o Brasil, esse valor já muda, se a gente tem só isso como opção. Mas beleza. Então eu tenho essa fórmula de calcular a taxa de desconto ajustada ao risco. Quando eu estou falando ajustado ao risco, eu estou remunerando essas duas coisas. Mas eu coloquei aqui fator de desconto em tempo discreto e fator de desconto em tempo contínuo. Mas, Felipe, eu sempre usei em tempo discreto, eu vi em todos os trabalhos em tempo discreto, eu nunca precisei de trabalhar em tempo contínuo. Eu acho que isso aqui está sendo um pouquinho de invencionista da sua cabeça. Na verdade, eu estou preparando lá na frente que a gente vai precisar. Porque quando a gente chegar nas tabelas de opção real, o que eu vou ter? Eu vou ter a taxa de desconto ajustado ao risco em tempo discreto numa célula. E outra célula vai ser convertida em fator de desconto de tempo contínuo. E aí eu vou utilizar essa fórmula aqui. Para transformar o fator de desconto ajustado ao risco é o logaritmo de 1 mais a taxa do tempo discreto. Só para você saber que eu estou fazendo essa conversão. Mas por que a gente vai fazer essa conversão? Isso aí não tem sentido. Até hoje eu não precisei de usar. Até hoje você não precisou de usar, porque a única resposta que a gente fez até agora foi falar se o empreendimento é viável ou não é viável. A gente não ficou analisando qual que é a melhor hora de entrar no empreendimento ou a melhor hora de sair dele. Quando a gente faz isso, concorda, se eu avalio essa oportunidade só por ano, em tempo discreto, é como se eu ficasse um ano represado e não pudesse tomar a decisão. E à medida que eu faço a transformação de tempo contínuo, e principalmente se eu puder utilizar uma taxa semanal, uma taxa até mesmo diária,
eu aumento a precisão dessa minha escolha que eu vou fazer. Então é por isso que a gente vai fazer essa transformação, porque lá na frente a gente vai precisar de trabalhar com isso. Resumindo, para que eu uso isso aqui? É exatamente o que eu coloquei aqui embaixo, que a gente já cansou de ver. Que o valor do meu empreendimento e esse zero que para a gente antes não existia passa a ser importante, ou seja, no tempo que eu estou tomando a minha decisão, na minha data focal, é igual ao fluxo de caixa, cada uma das parcelas, multiplicado pela taxa de desconto. Normalmente eu uso analisado, uso fator de tempo discreto. É o que eu trabalho, que vai dar uma fórmula parecida com isso aqui. Em média, problema nenhum. Isso aqui é o que a gente vem utilizando e se acha na maioria dos livros sobre o assunto. Feito isso, a gente vai ver algumas receitinhas de bolo que são extremamente importantes, números que é para a gente decorar para a vida, porque vai facilitar o entendimento de fluxo de caixa, do que está acontecendo com o empreendimento. Regra de bolso, igual está escrito aqui. Guarda, não esquece isso não. A primeira regra é a regra 710. O que viria a ser a regra 710 e por que eu tenho um gráfico aqui embaixo? É o seguinte, vou ler a frase porque não tem dúvida, é muito direto. Se usar uma taxa de desconto de 7%, então eu estou fazendo a minha otimização de cabo final aqui com essa taxa de 7%. O valor presente cai a metade em 10 anos. Vamos resumir tudo que está escrito aqui. Então eu tenho o meu sequenciamento aqui. Eu tenho no primeiro período um investimento na data zero, que eu estou só gastando dinheiro. Eu faço o meu sequenciamento, lembrando que a minha ideia é sempre que possível estacionalizar as massas, então a minha ideia é estacionalizar a receita. Mas eu sei que esses valores positivos sofrem um desconto ao longo do tempo, então quando eu for descontar, no primeiro período eu fico com quase tudo. No segundo período, o meu valor real que eu vou ter vai diminuir um pouquinho mais. No terceiro período, ele diminui um pouquinho mais. O que essa regra do 710 te fala? Em que hora, quando eu estou usando a taxa de desconto de 7%, que o valor, tá vendo que eu tenho uma área rabiscada aqui, que representa o valor real? Em qual ano esse valor real é 50% do valor no tempo zero? Em 10 anos. Então, se eu pegar esse candlezinho aqui do 10º ano, o tamanho dele é a fração colorida dele aqui, ó. Então, 50% para cá, 50% para cá. É 50% não colorido e 50% colorido e não colorido. 50% no 10º ano, se eu estiver utilizando uma taxa de 7%. Agora, o contrário. Se eu estiver utilizando uma taxa de desconto de 10%, aquele tamanhozinho, esse candlezinho aqui, ele vai ser a metade no ano 7. O que isso resolve para mim? O que isso me diz? Concorda que você já caiu a metade? Então eu vou continuar aqui nesse segundo cenário aqui, onde é que eu estou usando uma taxa de desconto de 10%. Chegou no ano 7 em diante, você concorda comigo que vai contribuir, cada candlezinho vai aumentar no meu valor presente líquido, vai ser extremamente pouco. Então, o que ficou depois daquele período vai perdendo cada vez menos importância. Então, eu já estou te falando numa conclusão óbvia. É importantíssimo os primeiros anos de sequenciamento. É importantíssimo para o fluxo de caixa os primeiros anos de operação. Aquilo ali é o que mais impacta. Se tiver que fazer alguma coisa para melhorar, para aprimorar, pela teoria do fluxo de caixa descontado, ele te obriga, ele te pede para trabalhar nos primeiros anos com os maiores impactos. Ah não, eu vou fazer o que eu tenho de melhor lá no ano 20. Não vai adiantar de nada. Você tem que fazer o que você tiver de melhor, tem que adiantar receita, tudo para os primeiros anos. Aí você vai fazer o valor presente líquido aumentar. Lembrando que a gente está jogando na regra de um KPI, que é um indicador-chave de desempenho, que seria o valor presente líquido. Então a gente está de olho nisso para atrair investimento, para fazer a viabilidade do meu empreendimento. Ah, então quer dizer que depois que foi o ano 7 aqui, a importância das coisas praticamente não tem. O que acontecer qualquer coisa, tá bom. Não, não é isso que eu estou falando. O
que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando assim, para o valor que a gente liga, aquilo ali é extremamente importante naquele ano. Tem outra regra que seja importante para a gente? Tem também, que é a regra do 7-2. O que essa regra vai dizer para a gente, a regra do 7-2? De novo, é autoexplicativo o texto. O tempo requerido para uma aplicação financeira dobrar de valor. Então você está conversando com o seu investidor. Ele pergunta e fala o seguinte, não, eu quero saber daqui a quanto tempo que eu vou ter o retorno do meu empreendimento nessa casa. Você pegou a calculadora, você já calculou a taxa interna de retorno do seu fluxo de caixa, pega ele, vamos supor que a TIR deu 10%. Se eu pegar essa TIR de 10% aqui e dividir por 72, olha que conta fácil de cabeça. Fala assim, olha, o que você investir comigo aqui, em 7,2 anos, eu dobro o capital que você investiu. Então, eu já consigo ter uma ideia. Ah, não, a minha taxa interna de retorno é de 20%. Em 3 anos e meio, eu dobro o seu capital. São conversas, são modos de encarar aquele resultado com algumas pequenas regrinhas de bolso para eu ter ideia da força que o meu empreendimento tem. Então, quanto maior a taxa interna de retorno, lembra que a gente conversou lá atrás, que a taxa interna de retorno mede a força com que o meu capital volta? Então, eu dobro o capital mais rápido de acordo com isso. E aí, a gente viu essas duas regrinhas de bolso, e eu vou voltar a conversar sobre como que a taxa de desconto ajustada ao risco é importante. A gente já falou isso lá atrás. Mas aqui vai uma coisinha que a gente praticamente esquece. Taxa de desconto ajustada ao risco tem um maisinho aqui, mais inflação. Mas para que serve isso? Eu sei que existe inflação, eu já peguei lá atrás, coloquei o risk free que corrige mais ou menos essa inflação. Concordo, mas olha só, eu nem vou começar primeiro na formulação que eu coloquei, eu vou direto no exemplo porque eu acho que ele dá um exemplo, ele mostra melhor. Se eu tenho, no meu exemplo, uma taxa de inflação de 5% e uma taxa de desconto ajustada ao risco, que foi o que a gente viu no último ali atrás, de 10%. Então eu tenho de cinza esse candlezinho aqui, mostrando para mim a minha taxa de desconto ajustada ao risco, ou seja, é a força que eu estou fazendo aquele candle lá do VPL diminuir. E eu tenho nesse mid-R aqui um alívio, que é a taxa de inflação. Porque é o seguinte, olha, tudo bem que eu sei que a sua taxa de desconto ao risco ao período é de 10%, mas você está batendo nele com a força de 10, não está? Não estou diminuindo, estou limando ele para diminuir a força de 10, mas olha, tudo está aumentando de preço, de custo, a uma taxa de 5%. Se você queimar isso tudo, se você limar isso tudo, não está certo, porque você está desgastando demais. Você está batendo com uma força grande demais em cima daquele seu valor. Diminui ele com a força menor. Para ser justo, porque já que as coisas estão aumentando de valor, aí você para, faz sentido. Eu não posso diminuir tanto. Concorda que eu tenho a diferença entre esses dois aqui que eu coloquei? Eu tenho que dar um jeito de calcular essa minha taxa de desconto, considerando que eu não posso bater tanto, porque existe um crescimento natural do preço das coisas, que é a taxa de inflação, que é justamente essa formulinha que eu tenho aqui. Que é a taxa de desconto ajustada ao risco mais inflação. Que eu entro aqui em cima com a minha taxa de desconto ajustada ao risco, aqui embaixo a inflação. Do que eu tinha de taxa de desconto de 10%, quando eu desconto a inflação em cima dela, eu tenho 4,76% ao ano. Então, olha como é que já mudou. Aquela taxa de desconto que você tirava de trás da orelha
ela já está evoluindo. Eu olhei para o mercado no primeiro momento, no segundo momento eu olhei uma expectativa de inflação e agora eu estou deixando ela justo. Porque presta atenção, muitos empreendimentos de mineração não se tornam viáveis por não utilizar uma taxa de desconto correta, ou então para a gente ser conservador demais, a gente coloca 10%, pega o fluxo de caixa e está rebaixando ele demais, sendo que poderia ter um empreendimento que era viável. Tá certo, você vira para mim e fala, olha, eu tenho incertezas demais no mundo da mineração, e isso é absurda verdade, absurda verdade. É interessante demais pegar qualquer livro de economia. Você vai pegando, lendo teoria, lendo teoria, lendo teoria. Nós falando, não, que legal, tudo faz sentido, tudo faz sentido, tudo faz sentido, tudo faz sentido. Chega no momento que o camarada sempre chega num parágrafo e fala, isso tudo vale, exceto para commodities. Aí você fala assim, puta merda, mas por que tudo vale, exceto para commodities? Tem uma coisa extremamente importante, que na verdade eu começo o curso de economia sobre ela falando o seguinte, olha, economia se baseia no equilíbrio entre as forças. Muitos compradores, muitos vendedores, de modo que eu não tenho monopólio de ninguém. Aí tem esse tipo de monopólio, oligopólio, em cima do mercado. Isso aí vai ser até um curso muito legal que eu quero colocar, disponibilizar um dia, que é os tipos de guerra entre os preços, assim, entre os vendedores e os compradores, de modo que eu consigo determinar os equilíbrios. Então, isso é bem legal. Então, nessa guerra, o que acontece? Sempre o mercado de mineração de commodities são poucos vendedores e poucos compradores, principalmente o de minério. Então, se normalmente tem um comprador que tem muita força sobre o mercado, isso aí ferra o equilíbrio. Então, para eu me proteger desse problema, o que eu faço? Eu coloco uma taxa de desconto extremamente elevada. Tem sentido? Sim, tem sentido. Mas se eu puder fazer uma conta ajustada, certinho, que eu faça esse tipo de conta mais. Então essa conta que a gente considerou certeira, e eu escrevi aqui, subestima e reserva, porque penaliza muito, você vê assim, professor, você está doido. Por quê? A gente viu no início do curso que eu definia a cava final por Last-Grossman, não foi a primeira coisa que eu fiz, considerando que tudo é lavrado no tempo zero. Então se é tudo lavrado no tempo zero, não tem como eu dividir, fazer taxa nenhuma de desconto em cima desse valor. E a partir do momento que eu defini essa fronteira de cavo final aqui, depois eu venho e vou sequenciando dentro dela. Foi isso que a gente fez. E aí eu concordo, eu falo que você está certo. Realmente é isso. Esses blocos da fronteira aqui, eu defini eles sem saber se o valor dele real, quando eu chegar lá, vai ser aquele. Porque muitas vezes essa taxa de desconto ajustada ao risco mais inflação lá no final, vai pegar esse bloquinho que está aqui na fronteira, vamos supor que o valor dele é de 10. Eu vou dividir por ele por uma taxa tão alta que ele não vai ser viável mais de lavrar. Então quem entrou passa a não entrar. E aí nesse momento que eu paro de falar um pouquinho de economia e volto a falar um pouquinho sobre sequenciamento de lavra, que eu vou voltar para o sequenciamento direto de blocos. Sequenciamento direto de blocos é uma metodologia de determinar o valor de reserva, igual aquela teoria toda que a gente viu no início. Poxa, professor, então por que você não falou dele lá atrás? Porque aqui eu vou conseguir explicar melhor as qualidades e os defeitos que eu tenho aqui dentro. Por quê? Tudo que a gente veio construindo lá de trás tem um sentido operacional muito grande. Eu consigo ter um controle muito grande de tudo que eu estou fazendo, é muito explicável. Eu tenho aqui essa metodologia, que é o sequenciamento direto de blocos, que ele vai contrapor ao sistema de Last-Grossman. Ele vai apresentar muitas qualidades, mas ele apresenta uma dificuldade de rastreabilidade que assim nem nada. Por quê? Todas as decisões dele são feitas, tomadas a partir de quê? A partir de modelo matemático puro, onde é que eu não tenho frações intermediárias de controle. E isso deixa muitas vezes o público da mineração um pouquinho ressabiado pela falta de controle do que está acontecendo por ser um modelo puramente assim, matemático sem controle intermediário. Então eu vou conversar e vou tentar explicar o que é o sequenciamento direto de blocos. Sequenciamento direto de blocos é uma coisa nova? Não. Esquece.
isso é uma das coisas que o pessoal costuma falar que não tem sentido nenhum. Se a gente pegar Lesch-Grossman de 64, sequenciamento de array de blocos é de 65. Que diferença que tem entre um e outro, em termos de data. Só que aí vai um pouquinho até de fofoca, que reflete política, que reflete tudo. Naquela época, em 64, a IBM estava começando com os computadores e espalhar eles pelos empreendimentos, pela indústria e tudo mais, e ela queria fazer as coisas darem certo. Então foi por isso que ela contratou o Lesch e o Grossman, que nunca tinham sido do mundo da mineração, para desenvolver um sistema que ajudasse a operar uma mina. E vamos falar bem, o modelo funciona muito legal, o modelo funciona com uma série de benefícios que a gente utilizou durante anos. Algumas coisas ele não responde, algumas coisas ele simplifica, mas todo modelo tem alguma simplificação, e muitos deles eu sei aqui, mas às vezes a gente dá uma... passa por cima deles porque eles não são tão impactantes. Então tá, os dois batalhando, a IBM precisava de fazer o sistema delas dar certo, só que ela sabia, o Lesch e o Grossman também sabia, dos benefícios do sistema do sequenciamento direto, porque já a programação inteira mista, só para a gente lembrar, o livro básico é o livro do Dunsky, que deixou isso muito claro, muito bem estruturado, é da década de 60 também. Então Lesch e Grossman tinham conhecimento, a teoria do sequenciamento direto de blocos. Então por que eles não foram direto no sequenciamento direto de blocos? O sequenciamento direto de blocos é uma metodologia mais assertiva? Sim, mas de elevadíssimo custo computacional. Então eles tinham que utilizar um sistema que é chamado da computação, que é chamado de divisão e conquista. É uma estratégia. Então eles utilizaram uma estratégia de divisão e conquista que, primeiro, eu determino a cava final, para depois eu fazer o sequenciamento. Então eles diminuíram o tamanho do modelo. Em vez de eu fazer conta com o modelo como um todo, eu faço a conta com um modelo menor. Mas eu pago um preço? Pago. Eu falei que tudo vai ser lavrado no tempo igual a zero. E aí, esse bloquinho aqui que está na fronteira, que vai ser lavrado lá no ano não sei quanto, lembra da regra 710, você já sabe que ele vai cair de valor absurdamente. É diferente desse valor desse bloquinho que está aqui. Eu posso fazer isso porque depois eu venho e sequencio essas atividades que estão aqui, através das cavas aninhadas que a gente viu. Tem vantagens de eu fazer isso aqui, dessa forma que foi proposto? Assim, foi um tiro que, de uma certa forma, foi muito bom? Foi porque eu sempre costumo falar que a gente lavra em pushback, ou seja, em avanços. A gente avança uma frente toda de uma vez. E quando eu faço o sistema de nested pit, ou de cavas alinhadas, eu estou reproduzindo o sistema natural que eu faço na prática de avanço. Quando eu for passar para o sequenciamento direto de blocos, eu não vou ter a construção desses pushbacks. E a não construção de pushbacks leva a um movimento não natural, porque é um sistema matemático que toma a decisão de quais são os blocos melhores de se lavar de acordo com matemática. Não se preocupa muito com a geometria. A geometria ele utiliza numa outra coisa que eu vou falar ali para frente. Então aqui, por enquanto, eu tenho um problema sim do sequenciamento clássico, que eu não avalio direito esse pequeno bloquinho. E a segunda coisa, a partir do momento que eu olho para o pushback todo de uma vez, eu não avalio o custo de oportunidade individual do bloco. Eu avalio o custo de oportunidade do pushback. E isso aí muda. Porque eu posso olhar para um bloco e falar assim, olha, esse bloco aqui é muito rico, e eu sei que esse bloco é rico, eu quero lavrar ele logo no começo. Eu posso adiantar ele e postergar os pobres. Lembra que eu estou tentando maximizar o valor presente líquido. E a taxa de desconto no final é grande e a taxa de desconto no início é pequena. Então eu consigo fazer isso com sequenciamento direto de blocos. Uma coisa que pela metodologia de Lesch-Grossman fica mais difícil de fazer. Por quê? Eu tomo a decisão em cima de pushback. E ali dentro do pushback eu consigo sim tomar a decisão de lavrar um pushback primeiro ou um pushback depois. Mas lembra que a geometria desse pushback é uma coisa boa. Porque é o jeito que eu lavro natural. Porque esse momento que eu posso sair escolhendo catar blocos, esse aqui é mais rico, eu vou para cima dele, eu estou lavrando como se fosse, lavo no pontinho, lavo no outro, lavo no ponto, lavo no outro. Esse movimento não é natural.
Por quê? Eu vou ficar deslocando retroescavadeira, eu vou ficar deslocando demais caminhão, olha a quantidade de tempo ocioso que esse equipamento vai ter, isso não é natural. Então, o que é feito para tentar resolver isso? Ah, e alguns algoritmos até de Last-Grossman, para tomar decisão daqueles grafos e tudo mais, faz isso. Eles agrupam os blocos por características semelhantes. Porque aí eu forço, em vez de eu tirar um bloquinho só, eu estou tirando um conjunto, eu tenho uma praça um pouquinho melhor conformada. Então ele faz essa simplificação para poder chegar nisso aqui. O que o sequenciamento direto de blocos faz? Em vez de eu ter essa sequência, que eu preparo um modelo geológico, faço a otimização de cabo final, para depois fazer o nested bit, ele numa tacada só, ele já te entrega o sequenciamento todo pronto. Mas por que não fez isso antes e está começando a fazer isso agora? Por quê? Para olhar para cada um desses blocos, tem um tempo computacional associado extremamente grande, que só agora eu começo a ter poder computacional para poder resolver isso. Antes eu não tinha. Então, quando o Thesis Johnson lá foi financiado o trabalho dele da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e foi o Ministério da Defesa norte-americano que financiou ele, porque lá tinha o Bureau of Mines, que era um órgão, era o DNPM deles, entre aspas, né? Talvez essa comparação seja melhor, mas é só para a gente ter uma ideia. Investia muito em ciência, investia muito em tecnologia e acabou investindo no trabalho dele, que realmente foi um trabalho muito bom e que oferece vantagens, porque eu consigo olhar o custo de oportunidade de cada um dos blocos separados. E como é que eu faço isso? Eu tenho uma função otimizadora única. Onde é que é a ideia dela? É maximizar o somatório de todas as receitas menos todos os custos. E aí eu vou adicionando restrição de precedência, de tamanho de prazo. Eu consigo adicionar praticamente todas as restrições. E aí sim ele já me entrega um sequenciamento pronto. Por vezes, ele apresenta muitas vantagens em relação ao algoritmo de Last-Grossman por aquele motivo, que ele consegue olhar para cada um dos blocos separados e falar assim, olha, esse bloco é mais rico, eu vou lavrar ele primeiro. Então ele antecipa a receita. Há uma tendência do NPV, valor presente líquido, do sequenciamento direto de blocos, apresentar um valor maior por sequenciamento direto do que apresenta por Last-Grossman, por essa habilidade de conseguir manipular e selecionar melhor. Ele consegue, por vezes, também atender a restrições de meta de teor, qualidade, com mais facilidade. Também consegue, às vezes, atender isso. Mas há uma tendência de diminuição, muitas vezes, em alguns casos, não todos, de diminuição da questão da operacionalidade. Isso em 2011, 2021, desculpa, quando a gente está gravando, isso é uma realidade. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude. Pode ser que daqui a uns anos isso mude, esse problema suma e o sequenciamento direto de blocos perca esse problema. Mas, porque então ele não é largamente usado, amplamente usado, ele vem ganhando espaço sim, mas o que acontece é o seguinte, as bolsas de metais, ou seja, certificações de reserva, ainda não aceitam o sequenciamento direto de blocos como a técnica padrão. Então, por isso, muitas vezes, quem quer colocar sua reserva na bolsa para poder capitalizar recurso, não coloca porque não é aceito. E você joga a regra do jogo. Se você quer capitalizar recurso, você joga de acordo com o que aquela instituição prega. Mas é simplificado em termos de metodologia, que tipo assim, é programação linear, inteiralista. Então você escreveu o programinha ali, adicionando, ó, eu quero que o computador maximize a quantidade de receita, essas aqui são as restrições, ele pega e constrói. É super simples. Então ele ganha em cima dessas coisas. Eu coloquei esse slidezinho aqui porque eu acho ele super interessante, porque isso aqui eu tenho teor de ouro aqui e valor econômico do bloco. Lembra quando a gente começou o nosso curso lá atrás, que a gente construiu aquela reta que foi o seguinte, olha, eu tenho aqui essa minha curva aqui que é a rota de processamento 1. Tem aqui embaixo essa reta que é relacionada ao estéreo. O que eu peguei? Eu peguei
o mesmo modelo de blocos, joguei no sequenciamento direto e joguei numa metodologia de Last-Grossman. O que está embaixo é Last-Grossman. Observa como é que o Last-Grossman, o que está de vermelho, são os blocos que foram direcionados para o estéreo. Primeira coisa assim, importante da gente considerar. Eu vejo que tem blocos acima da linha de zero, aqui, que teoricamente seria minério, mas o algoritmo de cálculo final preferiu tratar ele como estéreo. Ele pode fazer isso? Pode. Aquilo que a gente fez no teor de corte lá atrás foi simplesmente para que ele olhe para o bloquinho, igual a gente viu, ele tem uma tendência de ser minério ou tem uma tendência de ser estéreo. Não é porque ele foi classificado como minério que o algoritmo de cálculo final é obrigado a lavrar ele, muitas vezes pela posição, pelo custo que vai ter, ele joga ele como estéreo, porque ele vai perder menos dinheiro jogando a pilha estéreo do que beneficiando. E aí nesse zoom que eu vejo aqui, eu vejo uma região super bem conformada. E que se eu for dar um chute aqui, vamos supor, isso aqui está na casa de 3.7, de 3.7 para cima, ele praticamente não classificou nada como beneficiável. Mas o sequenciamento direto de blocos, se eu pegar esse 3.7, está nessa região que está aqui mais ou menos. Como ele tem um olho clínico melhor, ele consegue olhar individualmente para aquele bloco, ele pega e fala o seguinte, olha, esse bloco aqui, eu não lavraria ele na posição que ele está, mas se eu antecipar ou se eu postergar ele, eu posso beneficiar. Então, nesse esquema que ele consegue olhar as oportunidades individuais de cada um dos blocos, tanto que eu vejo aqui de amarelo, que significa que ele vai ser direcionado ao estéreo, eu peguei blocos de teores mais altos, teores não, de valor mais altos, e falei assim, olha, mesmo ele tendo um valor alto, ele não é viável para mim. É melhor eu antecipar um outro mais rico, jogar ele para o estéreo, que eu consigo ter uma receita melhor. Então o sequenciamento direto de blocos consegue ter um olhar melhor, mais clínico, sobre o meu sequenciamento do que está acontecendo ali dentro. Então eu vim tudo trabalhando sobre o valor presente líquido. Então a diferença bruta, básica, entre sequenciamento direto de blocos e Last-Grossman é praticamente isso. E eu saí do VPL, e vou voltar agora para a regra do VPL. Porque os dois, tanto faz sequenciamento direto ou Last-Grossman, eles têm a mesma receita. Valor presente líquido maior do que zero. Eu invisto porque o projeto aumenta a riqueza dos acionistas. Menor do que zero eu rejeito porque ele diminui a riqueza dos acionistas. Entre dois projetos, se eu estou decidindo investir entre A e B e os dois são positivos, eu vou escolher aquele de maior VPL porque ele aumenta com mais força o valor presente dos acionistas. E a receita vai ser sempre essa. O valor menos o investimento. A gente viu que se eu estiver trabalhando em tempo discreto, eu posso pegar a esperança ou a média dos fluxos de caixa, o somatório deles, dividir pelas taxas de desconto, taxa de desconto, taxa de juros ajustado ao risco, tudo certinho. E com isso eu tenho valor presente líquido. Só que a gente viu lá atrás que eu tenho um crescimento inflacionário natural do meu depósito e que eu normalmente não considero. Se eu for considerar, eu posso considerar através desse fatorzinho aqui de alfa, de novo, pelo tempo, porque ele está aumentando a minha receita, e eu tenho um movimento de crescimento disso aqui. Então eu tenho uma taxa de desconto embaixo que diminui e tenho um crescimento natural que a inflação vai aumentando o preço das coisas, então o valor da minha reserva também aumenta. E se eu quiser saber o que eu posso tirar ali de benefício, eu tenho que descontar um do outro. Rearranjando essa equação, eu fico aqui com a região onde é que eu tenho os fatores de desconto e aqui os fluxos de caixa propriamente dito. Eu posso pegar isso aqui, em vez de colocar no somatório, colocar no integral para que eu faça uma perpetuidade contínua, ou seja, avaliar o fluxo de caixa dia após dia, dependendo de como eu organizar essa minha integral, posso. Mas o que acontece quando eu faço isso, quando eu tiro essa integral? Eu estou falando que eu vou ter um fluxo perpétuo, eu estou fazendo com um fluxo diário,
Muitas vezes eu não vou ter um fluxo diário, eu tenho por intervalos maiores de tempo na minha mina. E segunda coisa, eu transformo isso aqui para um ritmo de crescimento exponencial. Então, ou seja, à medida que o tempo aumenta, tanto a minha taxa de desconto quanto o meu crescimento, minha taxa de crescimento ou taxa inflacionária, eles vão estar obedecendo um movimento exponencial. Atualmente na economia não está funcionando como taxa de crescimento exponencial. Tem um erro de aproximação aí. Mas também não comporta do modo discreto. Então a perpetuidade contínua ainda é mais assertiva do que o contínuo. E isso lá na frente, a gente vai fazer um exercíciozinho no Excel, em teoria de opções, que a gente vai ver quanto menor o intervalo de tempo, maior a assertividade que eu tenho. A gente vai conseguir fazer isso lá pra frente. Mas por que eu dei essa volta toda aqui? Peguei, coloquei taxa de crescimento, transformei o discreto em contínuo, justamente para chegar aqui embaixo no modelo de Gordon. Porque sempre fica uma pergunta, qual que é a taxa saudável de lucro que o meu empreendimento tem que dar? Qual que é? Eu tiro de trás da orelha porque o meu investidor tem uma taxa interna de retorno mínimo que ele quer? Sim. Aquela taxa de retorno dele reflete aqui na taxa de dividendos que eu tenho, que, ou seja, é o fluxo de caixa, é a receita que eu vou gerar. Por quê? Quando eu pego isso aqui, esse E elevado a menos μ de T, o E elevado a mais T, eu posso substituir esses dois. Em vez de ter dois Ezinhos, eu tenho um só, que vai ficar o menos μ de T com alfa de T, que isso tudo vai representar o meu dividendo, porque é o que eu estou descontando menos o que ele cresce. Então, se ele cresce numa velocidade tal, eu estou depreciando ele. A diferença entre os dois, o modelo de Gordon diz que é o meu dividendo ideal. Então, eu vou passar de sumir trabalhando com esse Ezinho aqui, vou ficar com menos esse valor de T aqui. Então, esse dividendo, o meu dividendo, vai ser representado por isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Tem muita gente que tenta pegar, eu quero utilizar um modelo de Black-Scholes para verificar qual que vai ser o valor do meu empreendimento lá no futuro. Lembra, você vai fazer um trabalho de mestrado, doutorado, utilizando isso, o sistema de Black-Scholes para precificação de opções. Lembra que eu estou usando o modelo de Gordon, em que a taxa ideal de dividendo é a minha taxa de desconto menos o crescimento da inflação. Então você não pode chutar aleatório os seus 10%. Você tem que ter de olho realmente como que sua empresa trabalha, os seus investidores trabalham. E tem que pegar uma taxa de crescimento assertiva, uma projeção assertiva também, para que o modelo de Black-Scholes possa funcionar. Então é só para isso. Eu usei esse slide como um todo para falar que existe como calcular uma taxa de dividendo saudável, em como calcular ela. E se você estiver usando o modelo de Black-Scholes para verificar opções, o nosso curso não vai chegar a trabalhar com o modelo de Black-Scholes, mas se por algum motivo você quiser verificar a precificação de opções, saiba que tem essas duas restrições aqui. Tá, a gente falou sobre taxa interna de retorno, valor presente líquido, e aí vem uma dúvida. Poxa, a gente fala só sobre o valor presente líquido, mas o que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é a taxa com que faz que o valor presente líquido seja zero. O que isso significa na prática? Significa qual que é a taxa que faz o seu investimento ser igual à sua receita. Porque você está falando, no mínimo, eu quero ficar no 0 a 0. Isso é o mínimo que eu aceito. Então, é uma medida da força de retorno do seu empreendimento. Quanto maior essa taxa, mais rápido, com mais força, eu igualo investimento e receita.
Dali para frente é só lucro. Então, quanto mais rápido eu retorno com o meu dinheiro e atinjo já o estado de retorno financeiro o mais rápido possível. Tem problemas? Tem também, como o VPL também tem, igual a gente vem falando que essa parte do curso é só pelos problemas do VPL. Por quê? A TIR pode não existir, ela pode ter mais de uma TIR, de acordo com o que eu tenho do meu fluxo de caixa, e eu posso ter mais de duas. Então ela não existe, pode ter mais de duas, e eu posso, nem sempre, a maior TIR vai gerar o maior valor presente líquido, ou seja, o maior retorno. Então vou fazer aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um pequeno fluxozinho de caixa de 2 anos só, onde é que eu tenho um investimento de menos 1.000. Tenho um primeiro de 1.400 aqui, um primeiro retorno, e depois um prejuízo de menos 100. Para esse fluxo de caixa aqui, se eu for calcular a taxa interna de retorno, eu vou chegar à conclusão que em 32% é o que faz o meu valor presente líquido ser igual a zero. Se eu dividir esse fluxo de caixa por 32%, ele vai ficar igual a zero. Então, ou seja, é o mínimo que eu preciso para esse fluxo de caixa. Eu achei uma única solução, fácil, bonitinho, igual eu previa? Sim, só que nem sempre é bonitinho desse jeito. Por quê? À medida que eu tenho flutuações e viradas muito fortes no fluxo de caixa, então, por exemplo, eu tenho um empreendimento de mineração que eu comecei ele. Chega no momento que eu tenho que fazer um investimento muito forte, a minha taxa interna de retorno não acontece só uma vez, ela passa a acontecer em 2 momentos diferentes. É o que eu tenho nesse segundo exemplo. Eu faço um investimento pequeno de 1.600, depois eu tenho um retorno de 10.000, depois eu tenho que fazer outro investimento de 10.000. Nesse caso aqui, eu sei que é um exemplo de absurdo, mas eu passo a ter 2 taxas internas de retorno, porque eu tenho uma virada muito forte no fluxo de caixa. Virei o fluxo de caixa numa força muito grande, eu tenho 2 taxas internas de retorno, ou seja, são 2 taxas que fazem o meu fluxo de caixa ser igual a zero, ou seja, eu empatar investimento e retorno. E é o que isso aqui está mostrando nesse gráfico. É exatamente em cima desses dados que eu coloquei essa taxa interna de retorno. A 25% eu tenho essa taxa interna de retorno, mas eu tenho outra solução também a 400%. Poxa, quando eu tenho 2, como é que eu faço? A regra manda eu escolher de menor taxa interna de retorno. Então eu trabalhei aqui com 25%. Mas concorda que isso gera uma incerteza, gera uma insegurança, ou seja, eu estou adotando uma regra de bolso da menor e não estou tendo um número único que dá confiança do que eu estou fazendo? Então isso pode vir a ser um problema sim. Coloquei outro fluxo de caixa aqui, investimento de menos 100, menos 200, menos 150. Não apresenta taxa interna de retorno. Eu posso pegar e fazer a verificação aqui para todos os ranges de 0 a 450%, você viu que chegou uma hora que ele estabilizou e não apresentou taxa interna de retorno. Então a taxa interna de retorno apresenta sim um problema de não ter solução. Eu já vi em cima aqui, que ela apresenta 2 soluções, aqui embaixo ela pode apresentar nenhuma. Então é um problema. Então por isso que a gente costuma utilizar muito o fluxo de caixa. Taxa interna de retorno é importante para eu medir a força com que o empreendimento volta no investimento? Mas a gente pode estar vendo, a gente viu que ela tem alguns gapzinhos que ela não resolve todos os problemas. E aí eu coloco esse último aqui para a gente fechar, que é o seguinte, eu tenho uma alternativa A de investimento, tenho uma alternativa B e vou finalizar com o B sequenciado de A. Por que eu tenho isso? Eu tenho a primeira alternativa de investimento, que eu no tempo zero ele me custa 10, mas ele retorna com 20. Se eu pegar a taxa interna de retorno disso aqui, é de 100%. O VPL dele deu de 8,2, tem investimento B de menos 20, retornou 35, taxa interna de retorno de 75% e o meu VPL de 11,82. Olha só, se eu for olhar por VPL, alternativa B. Se eu for olhar por taxa interna de retorno, alternativa A. Espera aí, eu vou investir em A ou eu vou investir em B? Já que o VPL falou uma coisa e a taxa de interna de retorno me disse outra coisa. Para que eu possa tirar
tema, entre aspas, da taxa interna de retorno, eu tenho que fazer uma outra jogada, que seria verificar investimento sequenciado. Já que B deu maior VPL inicial, o que eu vou fazer? Vou considerar que primeiro investir em B, para depois investir em A. Esse fluxo sequenciado me deu uma taxa interna de retorno maior do que zero. Se tivesse sido o contrário, ela tivesse dado uma taxa menor, significaria que a alternativa de A era mais forte do que a de B. Como a de B já deu um valor positivo, maior do que 50%, eu tomo a decisão que realmente o que VPL falou é verdade, mas isso já acontece todas as vezes. Então, assim, esse tira-tema, na verdade, é meio fora de propósito, mas é só pra gente falar. Já que ficou no desempate, eu faço investimento sequenciado para ter ideia e para comprovar, para demonstrar que realmente o VPL é que manda. Então, entre taxa interna de retorno pelos problemas e os problemas do VPL, a gente costuma utilizar muito mais o VPL do que a taxa interna de retorno. Obrigado pela atenção, pessoal. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa, eu tento normalmente ter aulas menores, mas era muito conteúdo para esse segundo bloco. E obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.